Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Death Note, Iluminando o Novo Mundo. Iluminando o Novo Mundo é uma continuação dos filmes japoneses de Death Note. Eu já falei sobre o Death Note 1, o Death Note O Último Nome, e ainda não falei sobre o filme solo do L. Este filme foi lançado 10 anos depois daqueles, e a proposta dele é contar uma história inédita, usando uma regra do Death Note, que diz que o número máximo de cadernos que podem haver no mundo, ao mesmo tempo, é 6. O caderno que vem ao mundo humano depois do sexto não funciona. Essa é uma premissa bem instigante para qualquer fã da obra original, porque se o Light com um caderno conseguiu fazer tanto estrago, depois apareceram mais alguns, mas ele basicamente passa boa parte da história com um caderno e a outra parte da história com uns 2 no máximo. Mas imagine se existissem 6 cadernos ao mesmo tempo no mundo humano. É sem dúvida interessante. O problema é que o filme não sabe usar essa premissa de um jeito agradável, porque ele não trabalha a existência de vários Kiras. Ele coloca assim várias pessoas com um caderno, só que ele as elimina muito rápido, praticamente sem jogo psicológico. Então a sensação que fica é que, na prática, existe um Kira e um L, e esses dois caras estão tentando se pegar. Não é como se cada caderno significasse um Kira. Tudo bem que é normal que pessoas burras peguem o caderno e sejam mais fáceis de pegar. Só que o filme coloca um monte de personagem, coloca um monte de troca de núcleo e um monte de caderno sem que isso seja necessário para que a história seja contada. A maior parte do filme é com os 4 cadernos na mão do Kira e 2 cadernos na mão da polícia japonesa. Se é para fazer isso durante a maior parte do filme, enxuga o elenco, enxuga a quantidade de personagens e trabalha melhor aqueles que são importantes, em vez de ficar perdendo tempo. Esse filme é desnecessariamente longo. Ironicamente, o começo do filme é muito bom. Um médico recebe o Death Note cai do céu na mão dele, e ele o usa para escrever os nomes de pacientes que estão em estado terminal. Então ele está atacando pessoas que querem ser atacadas. No one shot, o capítulo extra, é trabalhado um pouco essa questão de suicidas quererem que o Kira escreva o nome deles. Eu gostei muito disso ter sido trabalhado um pouquinho neste filme. Depois esse médico começa a atacar também suicidas. Eu acho essa uma questão bem relevante, que poderia ter sido mais explorada. O filme gastou tempo fazendo essa bela introdução para o médico, para depois descartá-lo sem sequer nos mostrar. A gente só sabe que o que aconteceu com ele porque o suposto L, o L desse filme, olha na internet e fala, então, tem um médico aí que já era, o Kira já pegou ele. E assim, se o filme pretende não explorar o médico como um vilão, para que colocá-lo? É uma boa introdução, é um bom jeito de você definir por que ele se tornou Kira. Para que gastar o tempo do espectador com um personagem que não é relevante? Aí o filme tem uma segunda introdução que explica mais ou menos como está o mundo. A gente é informado de que o Rei Shinigami gostou das ações do Kira e quis que o Kira tivesse um sucessor. Mais tarde a gente descobre que ele falou para os Shinigamis que quem conseguisse um sucessor para o Kira seria o próximo Rei Shinigami. Eu acho isso muito interessante porque o autor do mangá nunca explorou muito como é a personalidade do Rei Shinigami. O que a gente mais ouviu fazer foi aquelas regras novas que ele colocou no caderno naquele one-shot do Minoru Tanaka, que inclusive eu acho aquilo ridículo, absurdo, e aquele one-shot é muito ruim. Eu acho essa uma boa justificativa para que os Shinigamis estejam procurando alguém que possa usar o caderno de maneira eficiente. Só que isso acaba criando um pequeno problema depois. Nessa segunda introdução, é dito que Kira voltou, está afetando o mundo inteiro, acham que o Kira é um cyberterrorista, que ele ataca países que estão em guerra, um negócio assim, como se ele fosse um pacifista. E o sucessor do L, que tem o codinome Ryuzaki, entra no caso. Ter um sucessor do L, beleza, mas por que ele não usou um codinome mais criativo do que o Ryuzaki? Eu até entendo que o personagem tenha se inspirado no L e por isso usou o codinome que o L usava, mas pensa no ponto de vista de quem escreveu o filme. Você pode fazer algo novo. Para que usar uma muleta antiga que praticamente não é relevante? Isso não é fanservice. Você colocar um personagem que se chama Ryuzaki não é legal para o fã. O fã pode até achar legal a aparição do personagem, a aparição do L, a aparição do Light, mas não você ter alguém que usa o mesmo nome que o personagem. Não é um nome que é a graça.
A graça é um detetive que tem um nome falso que ele usa para poder se proteger contra eventuais investidas do Kira ou de qualquer um, porque ele é um detetive. Depois dessa introdução, tem uma sequência que é inacreditável. Tem uma mulher na rua com um caderno, ela sai andando, ela tem os olhos de Shinigami e vai anotando o nome das pessoas. Sabe como se ela tivesse uma metralhadora e estivesse atirando em todo mundo? Ela faz isso com um caderno. E eu fiquei tipo, cara, não, isso não é Death Note. Tudo bem que um maluco pode pegar o Death Note e sair escrevendo o nome de todo mundo aleatoriamente, mas você não pode colocar uma sequência inicial do filme e criar uma tensão em torno disso, porque o caderno nem é feito para ser usado desse jeito. O filme esquece que o caderno demora 40 segundos para surtir efeito. Não só nesse caso, em vários momentos do filme parece que o caderno tem efeito instantâneo. Gente, não é assim que funciona. Isso é trair muito, muito, muito o conceito básico de Death Note, que é a batalha intelectual. Esse não é o tipo de coisa que você vai oferecer para um fã de Death Note e ele vai dizer, nossa, que da hora. Não, cara, é muito zoado. É muito assustador, mas não tem nada a ver com Death Note. Aí aparece o Ryuzaki. O Ryuzaki usa uma máscara, que é ridícula, e é parecida com uma máscara que o L usa no Death Note, o último nome. Ele chega, dá uns pulinhos, atira com uma arma de tranquilizante, e esse Ryuzaki, ele é um personagem muito chato. Ele é insuportável. O filme não percebeu, o diretor do filme, os roteiristas, não entenderam que o L não é simplesmente um cara excêntrico. Ele não é só um cara que age estranho, ele é um cara inteligente. E ele tem motivos para agir de maneira diferente das outras pessoas. O L come doces porque ele gasta muita energia. O L é daquele jeito meio deslocado socialmente porque ele é um cara que vive dentro de um quartinho. Essa é a vida que ele tem. O sucessor do L não tem as características dele, mas tem mais trejeitos estranhos. O jeito que ele se movimenta, ele fica mostrando a língua para as pessoas, às vezes. Ele mostra a língua para o protagonista, é um negócio super idiota. Ele tem um esquema de ficar colocando a arma na própria cabeça, ficar colocando a arma que outra pessoa está segurando, apontando para a cabeça dele sem ter nenhum motivo para isso. É muito tosco. Fora coisas estranhas que ele fala, ele se comporta de um jeito muito excêntrico que não se justifica e que é chato, principalmente porque ele não é inteligente. O cara faz basicamente 2 planos ao longo do filme, e um plano é idiota e o outro plano, eu nem sei se eu posso chamar de plano, porque não faz o menor sentido. Isso tudo acaba respingando no final, porque o final coloca o Ryuzaki para tomar uma decisão que não faz o menor sentido, mas depois eu chego lá. Iluminando o Novo Mundo resgata o personagem da Misa. Eu achei que seria simplesmente uma referência, tipo mostrar o que ela está fazendo, mostrar o passado, mas não, o filme traz a Misa como um personagem. Só que o que a Misa faz não é algo que apenas ela poderia fazer. Poderiam colocar qualquer personagem porque não faz muita diferença. E a motivação dela no filme não faz sentido. O Shien, que é o principal Kira, entra em contato com a Misa e dá a entender que se eles reunirem todos os Death Notes, o Light vai aparecer para ela. E a Misa fica bambeada com as palavras dele, só que isso não faz sentido. Primeiro porque ela recuperou as memórias tocando no caderno, e mesmo que ela não tivesse recuperado as memórias, ela lembraria que o Light morreu. Ela viu aquilo acontecer, ela não teria esquecido que ela viu aquilo acontecer. Se ela lembrava no anime que ela tinha conhecido o Light, que ela gostava do Light, que foi amor à primeira vista, ela teria que lembrar que ela viu ele morrer. Essa referência, esse fanservice de trazer a Misa de volta, não é o suficiente para fazer valer essa aparição. É muito ruim ter uma personagem que não serve para basicamente nada. O que ela faz são coisas sem sentido. Principalmente porque a única coisa que ela teria de relevante de fato para o enredo, o filme praticamente ignorou. O filho do Light. É pertinente, então eu vou avançar cronologicamente nas coisas que o filme só mostra lá pro final. Eu falei lá atrás que o Ryuki fez uma burrice. A burrice dele foi entender que o sucessor do Light deveria ser o filho do Light. Só que existem alguns problemas com isso. Primeiramente, a existência de um filho do Light. O Light praticamente não teve tempo de fazer um filho com a Misa. É claro que existiram alguns dias, mas foi tipo uma semana antes deles serem presos e uma semana depois deles serem presos. Não houve tempo. Eu acho que nem daria tempo para a Misa descobrir que ela estaria grávida. Então, como o Light faria esse plano? O Light entregou para o Ryuki um chip com um vídeo dele para o filho, ele orientando o filho a ser o novo Kira.
O filme não explica exatamente qual era o plano do Light, mas isso é muito estranho. É até uma ideia criativa muito esquisita, porque o filho do Light não necessariamente seria inteligente como o Light. É Death Note, não é Dragon Ball. Não tem uma coisa mágica que faria o filho do Light ser tão relevante quanto ele para usar o caderno muito bem. E outra coisa, a própria questão do tempo. O Ryuki está observando os humanos há, sei lá, 1000 anos, e ele achou que seria uma boa ideia entregar o Death Note a uma criança de 9 anos. E se surpreende quando dá errado. Poxa, é inacreditável um negócio desses. Voltando à parte prática, se a Misa tivesse um filho, levando em conta que ela não foi presa, por que motivo ela não ficaria com o filho? Ela não cita esse filho durante o filme. E aí o filho da Misa vai ficar com o promotor do caso da Misa, que era o Mikami. Legal referenciar o Mikami, mas o cara nem aparece, o cara aparece tipo uns 5 segundos mostrando como foi o fim dele. Por que o promotor, que seria o cara que acusa, ficaria com o filho da Misa? Quem foi que convenceu esse promotor a seguir o plano do Light e portar o Death Note? Ou será que ele simplesmente, por outro motivo, cuidou do filho do Light, aí o Ryuki chegou, entregou o caderno e é isso aí? O filme não explica. Fica esse vazio em torno dessa decisão, em torno dessas escolhas dos personagens. É muito esquisito. Fora que o filme usa um artifício que eu detesto. O Ryuki diz que o Mikami e o garoto enlouqueceram com o caderno. Mas o que é enlouquecer? A gente não viu ninguém que usou o caderno enlouquecer. O máximo que aconteceu foi o Kira do capítulo extra, que escreveu o próprio nome, mas ele só fez aquilo porque o Nier fez ele perceber que ele era um idiota. Ou melhor, que ele era desprezível. Aí ele ficou se sentindo culpado. É muito diferente de enlouquecer. É uma saída muito fácil, muito boba e sem justificativa. O filho do Light, inclusive, nem aparece no filme. A gente vê ele um pouquinho, mas a gente não vê ele agindo. Ele tem grande relevância para o mover da trama, só que no fim das contas, o que justificaria a presença dele? Não precisava ter o filho do Light. O sucessor do Light poderia ser o Mikami. E tudo bem, eu iria entender, ia ser a referência. Não precisava dessa bobagem de filho do Light que não serve para nada, porque ele não age no filme, e não faz o menor sentido, porque não teria como o Light ter um filho naquele período, a Misa não ser a tutora desse filho e também não mencionar o filho ao longo do filme. E essa é uma decisão criativa muito idiota. O fato de o filme fazer isso dar errado não justifica essa escolha. Não torna essa escolha menos burra, porque também é uma burrice do Ryuki, e uma burrice que é incompatível com a experiência que ele tem em observar os humanos. Eu mencionei o vídeo que o Light fez para o filho. Esse vídeo foi parar na mão do hacker, que é o Xien, e ele fez umas alterações e transformou isso em um vírus que ele espalhou pelo mundo todo, onde o Light mesmo, aquele ator do filme anterior, fala que ele é Kira, os humanos não podem pará-lo, um negócio assim. Eu achei isso interessante e um fanservice que faz sentido. Para o Kira conseguir ser carismático e trazer as pessoas para o lado dele, ele precisa ser um rosto, não uma letra. As pessoas não seguem letras, elas seguem rostos. Então ter esse aspecto da liderança, esse aspecto de encantar as multidões, torna muito lógico a ideia dele de fazer o vídeo. O problema é a resposta que existe ao vídeo. O Ryuzaki faz um vídeo com o ator que fez o L nos filmes anteriores. Isso seria uma demonstração para o Xien de que o Ryuzaki tem imagens, o Ryuzaki conhece o rosto do L anterior. Mas isso é absolutamente irrelevante para o andar do filme. Esse vídeo é um fanservice muito idiota, porque ele não faz sentido, mas ele tem propósito narrativo. No vídeo tinha uma mensagem codificada de que o Ryuzaki tinha um Death Note. Aí eu te pergunto, por que ele tinha um Death Note? Eu não sei, o filme não explica, ou pelo menos eu não percebi. E o vídeo tinha também uma mensagem que não era codificada. O L dizia para o Kira, Ei Kira, entre no site www.queroacharokira.com e o plano do Ryuzaki é a partir dessa entrada do Kira no site rastrear a origem dele, rastrear a origem do sinal e assim localizá-lo. Esse plano é um dos 2 únicos planos que ele faz no filme. E isso é muito idiota, porque o Ryuzaki sabe que o Xien é um hacker. O cara fez um vírus e espalhou pelo mundo todo. Ele acha mesmo que o cara vai entrar no site, vai fazer login e ele vai conseguir rastrear de um jeito convencional e isso vai funcionar? Poxa, isso é muito idiota. Se ele tentasse na conversa conseguir alguma informação, mas não, os caras acreditam mesmo, eles mandam a força-tarefa inteira ir lá no lugar, achando que o Kira vai estar lá. Obviamente o Kira não estava lá.
É idiota também não só por parte do Ryuzaki. O roteirista do filme, peraí, o cara não conseguiu pensar em alguma coisa um pouco mais inteligente, uma coisa que fizesse um pouco mais de sentido. Pode fazer o cara ser derrotado, mas faz o cara ser derrotado com um plano inteligente. Como é que eu vou simpatizar por um substituto do L que faz um plano idiota e acha que o plano vai dar certo? A marca principal do L é que ele era muito prudente e considerava todas as possibilidades. Esse Ryuzaki faz um plano idiota e em nenhum momento ele se pergunta: poxa, será que eu não deveria pensar numa maneira mais inteligente de pegar tecnologicamente um hacker? Depois disso, a polícia faz uma coisa que eles nunca fizeram em nenhum momento da franquia Death Note, uma coisa muito inteligente. Eles reformulam a força-tarefa e chutam todo mundo que estava antes. Depois disso, o Mishima vai à casa do Ryuzaki e na saída ele é detido por suspeita de conexão com Kira. Nesse momento eu pensei, nossa, mas que absurdo, é óbvio que ele não tem conexão com Kira, que estupidez. Quando chegou no final do filme eu pensei, aquilo foi inteligente. E mais do que ser inteligente por parte do roteiro, isso mostra que a força-tarefa era tão incompetente que eles não conseguiram perceber em, sei lá, anos, aquilo que o resto da polícia conseguiu perceber, conseguiu descobrir em tipo um dia de investigação. Aqui entra mais uma coisa que não faz sentido no filme. O Ryuzaki vai até a prisão, ele solta o Mishima. Eu pensei que ele tinha usado meios legais. Não, foram meios ilegais. E depois eles vão até o lugar onde está guardado o Death Note e eles roubam o Death Note. Essa polícia fez a delegacia mais insegura do mundo. O Ryuzaki conseguiu libertar um preso, que era muito importante, que era muito perigoso, e pegar a arma que esse preso provavelmente usava para atacar as pessoas, aquilo que o tornava perigoso. É inacreditável. E outra, o Ryuzaki não tinha nenhum motivo para fazer isso, não tinha nenhum motivo para confiar no Mishima. Principalmente porque no final é ele que levanta a bola do plot twist. Pô, até agora ele não tinha pensado nisso? Ou ele pensou nisso e mesmo assim soltou Kira? E o Mishima topa ajudar ele, sendo que o Ryuzaki não explica o plano. O Ryuzaki não fala qual é o plano dele, é simplesmente, eu vou pegar o caderno, eu vou encontrar o Kira, e quando eu encontrar o Kira, eu pego os cadernos dele. Ele não explicou por que raios o Kira iria acreditar nele. Ele me fala um negócio que simplesmente não tem fundamento nenhum. Ele não coloca nenhum plano. Ele chama outras pessoas da Força-Tarefa para ajudar, mas ele não tem, não tem um motivo para que aquilo aconteça e dê certo. No caminho para o encontro do Ryuzaki com o Kira no shopping, eles fazem um esquema de cortar um pedaço do Death Note e deixar para que um encoste no Death Note do outro, e vendo o Shinigami fique comprovado que os Death Notes deles são reais. Mesmo que os Death Notes fossem confirmar os reais, isso não significa que os outros Death Notes eram reais, porque o Kira tinha 4 e o Ryuzaki tinha 2, eles só testaram um de cada. Além disso, por que eles iriam se encontrar? Por que eles levariam os Death Notes? Aliás, ter o pedaço do Death Note não significa que o caderno inteiro esteja lá. Mas mesmo que significasse, por que o Kira se encontraria com o Ryuzaki? Porque ele quer pegar os cadernos. Sim, mas para pegar os cadernos de forma eficiente, ele precisa não deixar rastros. E aquele seria um momento perigoso. Para isso, ele precisaria ter a certeza de que o Ryuzaki não ia querer passar a perna nele. O que eles iriam fazer não era uma troca, eles só iriam se encontrar, sem nenhuma explicação, eu acho. É muito diferente de quando o Melo sequestrou a Sayu. Ali era uma negociação. O Ryuzaki chega e ele tira a proteção do rosto, o que permitiria que ele fosse atacado. E ele faz isso sem nenhuma garantia de que ele não seria atacado. Depois que o Ryuzaki dá uma giradinha, aparece a Misa na frente dele, escrevendo no caderno. Peraí, a Misa precisava chegar pertinho dele para poder escrever. Ela não podia, chegar perto, ver o nome e depois sair de perto? Não faz sentido ela se arriscar daquele jeito, porque a polícia obviamente estaria junto com o Ryuzaki, prestes a pegá-la. Aliás, por que a polícia estava tão distante que não conseguiu chegar a tempo? E aí, assim que ela termina de escrever, o Ryuzaki cai. Depois a gente descobre que ele estava fingindo, mas poxa, ele podia fingir melhor. Ele não leu a regra dos 40 segundos? Aí o Shin chega e conversa com a Misa do lado do corpo do Ryuzaki. Depois disso, a polícia começa a vir na direção deles, 2 policiais. O Shin vai com a maleta onde estavam os Death Notes, na direção dos policiais. De um ele puxa o gorro, do outro ele puxa o braço, e os dois ficam com o rosto exposto. Apesar de todos esses motivos para eles entenderem que o Shin era uma ameaça, eles simplesmente só vão para cima da Misa e ignoram o Shin. E como a Misa está olhando o rosto deles, ela escreve o nome e em menos de 40 segundos eles já caem.
Pera aí, como assim? É muito erro em pouco tempo, é inacreditável, é uma metralhadora de erros. E aí tem outro problema. Quando o Xian está perto da Misa, ela fala para ele qual seria o lugar especial do Light, que o Xian falou para Misa que o Light apareceria no lugar especial para ele. Só que ele falou isso para enrolar ela. Ele sabia que o Light estava morto. Então, por que ele perguntou o lugar especial? E depois ele vai para o lugar especial. O Ryuzaki e o Mishima vão para esse lugar especial porque eles ouviram o Xian falar. Mas por que o Xian foi para lá? Por que o Xian agiu como se ele soubesse que o Kira, o verdadeiro Kira, iria para lá? Chegando nessa parte do hotel, já contando isso que eu acabei de falar, existe uma sequência que é a maior série de incoerências, inconsistências, furos de roteiro, furos de lógica que eu já vi em um filme. É inacreditável. Quando o Ryuzaki chega, ele está de máscara, aí ele tira a máscara, sem explicação, e diz, eu sou o Kira. Quando eu ouvi ele dizer que era o Kira, eu pensei, poxa, que sensacional. Ele tinha um Death Note e armou tudo para que ele conseguisse os Death Notes no final. Não, ele nem explica porque ele disse que ele era o Kira. Aí ele, do nada, fala que talvez o Mishima tenha aberto mão do caderno e perdeu as memórias. E ele diz isso baseado nas mesmas informações que ele teve ao longo do filme inteiro. Por que ele não disse isso antes? Por que ele soltou o Mishima se ele já tinha pensado nessa possibilidade? Agora, essa revelação em si, de que o Mishima era o Kira, ela é muito legal. É uma ideia muito inteligente. Você fazer uma espécie de um Ark Yotsuba com um Light que não sabe que é o Kira e colocar o plot twist sendo a descoberta de que ele é o Kira é genial. Se a história do filme girasse em torno desse plot twist, esquecendo aquela parte de o filho do Light, teria sido sensacional, seria um filme incrível. Mas não, é uma boa ideia perdida em um mar de lambanças. De algum jeito, a polícia japonesa descobriu sobre o encontro deles no hotel e mandou helicópteros atiradores para lá. Em vez de mandar uma equipe silenciosa, sorrateira para pegá-los rapidamente, a polícia usou o método mais espalhafatoso. Isso acabou dando chance para eles fugirem. O Xian estava encurralado, pediu para o Ryuki tirar os capacetes dos policiais para ele olhar e poder escrever os nomes, e o Ryuki atendeu. Nesta série de filmes, inclusive, quando o Ryuki viu que o Light estava em apuros e pediu ajuda, ele escreveu o nome do Light. Agora, quando é o Xian, não. Aí o Xian pode ser ajudado à vontade. Enquanto isso, o Mishima foge junto com o Ryuzaki. Em vez do Ryuzaki se entregar para a polícia, ele sai junto com o Mishima. Ele está ajudando o Kira. Eles encontram uma personagem que eu não faço ideia de por que ela faz aquilo. Tem uma certa explicação para aquela personagem querer atacar o Mishima. Mas eu já não lembrava mais direito se aquilo fazia sentido ou não. E o Shinigami do Ryuzaki ataca essa mulher porque ela estava ameaçando o Mishima, que é precioso para o Ryuzaki. É muito esquisito como o filme finge que o relacionamento do Ryuzaki com o Mishima era emocionalmente importante. Não era. Eles não eram amigos, a gente não via essa amizade neles. É muito diferente da relação do L com o Light. E também, eles diziam claramente que eles não eram amigos, eles não ficaram se ajudando. Eu esqueci de explicar como é que o Ryuzaki sobreviveu à escrita do nome dele no Death Note. Ele sobreviveu porque o nome dele já tinha sido escrito. Não como no último nome, em que o L escreveu o próprio nome. Neste filme, o Mishima, antes de tudo acontecer, ele escreveu o nome do Ryuzaki e programou a morte dele para depois. Por quê? Não tem nenhuma explicação. É simplesmente, o Mishima escreveu o nome dele. E é isso aí. A ideia do Mishima é que quando o Ryuzaki entrou na investigação, ele decidiu abrir mão do caderno e enviar o caderno para o cyberterrorista. Por quê? Eu não faço ideia. Ele não tinha motivo para achar que seria perseguido pela polícia. E também, o Ryuzaki já apareceu mostrando o rosto, então se ele quisesse, ele poderia atacar o Ryuzaki, tanto que ele escreveu o nome do Ryuzaki. Se ele já tinha o nome do Ryuzaki e ele não ia conseguir um álibi com aquilo, para que abrir mão do caderno? Para quê? É muito esquisito, o filme vai jogando as coisas não fazem sentido, mas o filme continua jogando mais e mais coisas. É um twist em cima do outro twist e todos acabam não fazendo sentido. Os personagens fazem um monte de coisas que não tem explicação. Aí o Ryuzaki vai à cela do Mishima, eles têm um papinho meio de amigo, e o Ryuzaki conta que os Death Notes foram queimados por causa de um ataque a um carro que estava transportando eles. Assim, eles concluem que os Shinigamis voltarão a jogar cadernos na Terra, então vai voltar a ter o Kira. O Ryuzaki tem uma ideia brilhante. De algum modo, eu não faço ideia de como ele fez isso, mas ele trocou de lugar com o Mishima.
Então, legalmente, ele passou a cumprir a pena do Mishima, e o Mishima ficou livre, e foi incentivado pelo Ryuzaki a investigar o caso Kira. Ou seja, o Ryuzaki deliberadamente, e a justiça permitiu também, soltou o Kira para investigar o caso Kira. Obviamente, o investigador do caso Kira, em algum momento, iria colocar as mãos em um Death Note. E se o investigador já foi o Kira, ele vai voltar a ser o Kira. Por que o Ryuzaki fez isso? Não tem nenhuma justificativa, não tem lógica, não faz nenhum sentido o Ryuzaki deixar o Mishima livre para pegar o Death Note. Principalmente porque se o Ryuzaki sabia que o nome dele estava escrito para morrer naquele dia, então a justiça também sabia. Como a justiça deixaria o Ryuzaki entrar no lugar do Mishima sabendo que ele morreria naquele dia? E mais, o Ryuzaki ajudou o Kira a fugir. Ele deveria ser preso também. Esse final é absolutamente ridículo. Um monte de coisa não faz sentido. Essa sequência do hotel é um horror. Eu nunca fiz tanta anotação em relação a um filme quanto nesse filme, porque é uma metralhadora de furo de roteiro e erro de lógica. Por conta desse monte de erro, o filme acaba sendo muito chato. Eu não consigo aproveitar uma cena se eu sei que ela tem zilhões de erros. Eu fico me perguntando por que as coisas estão acontecendo. Eu não consigo curtir o filme. É uma experiência muito chata. Ele é confuso também. Como tem um monte de personagem, um monte de Death Note, eu fico com medo de acabar deixando passar alguma informação relevante. Aí eu tenho que ficar me estressando para fazer a anotação, para saber o Death Note de quem tá com quem sabe do quê, e eu não consigo aproveitar o filme, porque em nenhum momento ele me entrega uma cena que seja decente. Ou melhor, as duas introduções são boas, aquela aparição do médico é legal, existem umas ceninhas aqui e ali que são boas, mas as cenas principais, as coisas mais importantes do enredo, são muito ruins, são chatas, são sem sentido, são incoerentes, tem zilhões de erros de lógica, são burramente pensadas, elas são decisões criativas idiotas, obviamente idiotas. É só ver a questão do filho do Light aqui, da imbecil. Quem é que teria uma ideia dessas para Death Note? E por conta desse todo altamente deficitário e irritante, este filme consegue ser a pior coisa que eu já vi derivada da obra Death Note. Ele é pior do que o one shot que saiu lá do Trump com o Death Note. A versão da Netflix consegue ser melhor do que esse filme, porque ela consegue ser minimamente divertida. Ela não é tão confusa. O enredo dela não tenta ser tão amplo. Então ela tem muita coisa sem sentido dentro de um enredo mais simples, mais enxuto. O Netflix erra menos porque ele tenta fazer menos. E eu consigo curtir uma ceninha aqui e ali. Eu consigo apreciar aquela atrocidade porque ela é razoavelmente divertida, como um filme trash. O Death Note Iluminando o Novo Mundo é simplesmente chato. Ele não consegue nem ter essa graça do filme ruim que a gente se diverte assistindo. Não, ele é ruim e irritante. A todo momento me dando um soco no estômago a cada incoerência, a cada falta de sentido, a cada erro de lógica, a cada decisão idiota. E, no fim, eles acabam atentando contra tudo que Death Note representa. É ridículo que exista um filme que se propõe a continuar Death Note, que foi feito com uma verba muito grande. Inclusive, os Shinigamis têm um design muito bom. Aliás, os Shinigamis não. Tem dois Shinigamis que têm um design bom. O design do Ryu, que é ridículo. A computação gráfica é boa, mas o design é ridículo. Ele tem cara de velho, ele tem um cabelão, parece desnutrido, um negócio ridículo. Mas a computação gráfica é boa. Os caras tinham orçamento. Os filmes antigos não fizeram essa atrocidade que esse filme fez com a história de Death Note, com os personagens. Esse monte de fanservice vazio, fanservice idiota, em vez de se dedicar a contar uma história de verdade, uma história boa, com começo, meio e fim, e que seja minimamente lógica, minimamente razoável, coerente, crível. Não tem nem plano inteligente nesse filme. Tem dois planos, e um plano é idiota, absurdamente idiota, e o outro plano nem tem justificativa para aquilo que os personagens fazem. É muito ruim. Esse filme é um negócio assim. É uma experiência que é marcante. Eu nunca odiei tanto um filme quanto eu estou odiando esse filme agora. Não, eu já odiei vários filmes. Eu já odiei muito A Invasora e alguns outros filmes também, mas essa experiência ela é muito marcante negativamente para mim, porque eu gosto muito de Death Note, e eu já vi os japoneses fazerem filmes melhores do que isso. Comenta aí embaixo o que você achou deste vídeo, e também o que você achou de Iluminando o Novo Mundo, se você assistiu o filme, ou se você pretende assistir. Curta o vídeo se você gostou, e se inscreva no podcast do Kira, porque em algum dia da semana tem vídeo novo de crítica ou de análise de algum filme, anime ou série. É isso aí, pessoal. Até a próxima!